Boa tarde, meus amigos. Estamos de volta aí com mais um Hangout do Bunker da Cultura. Hoje, num contato mais do que especial com a nossa amiga, a Gláucia, uma brasileira, residente em Córdoba, e que eu combinei com ela para nós termos um apanhado do que foi e de como está a situação na Argentina, já que a Argentina é nossa grande parceira na América Latina, e que pouco se sabe da realidade desse país, que também, assim como o Brasil, é parceiro do Foro de São Paulo. Então, Gláucia, eu passo a palavra para ti e estamos deveras muito curiosos para saber como é que anda esse país vizinho, já que há um ano atrás a gente bateu um papo quase que nostradâmico, né? E e agora a gente pode ter depois de um ano, a gente saber se as nossas previsões elas se fizeram realidade ou se nós é que divagamos demais, né, na nossa imaginação. Exato, Marlon. Boa tarde ao Marlon. Muito obrigado, Marlon, por me dar essa oportunidade. A nossa função aqui é contribuir, é informar as pessoas comuns como nós. Realmente nós somos especialistas, eu não sou especialista em notícias, mas o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente fazendo um trabalho de informação que, infelizmente, a mídia não faz. Bom, boa tarde a todos os amigos, os nossos ouvintes, o pessoal do Facebook que está sempre com a gente, nossos companheiros, e a todos que estão nos escutando agora. Eu espero que seja muito proveitosa a nossa conversa de hoje. Há Bom, quantos anos os problemas da Argentina, Glaucia? bom, os problemas em termos de macroeconomia, em termos de política, eu acho que pioraram muito. Mas o ano passado, realmente, nós vivemos um momento muito tenso, porque nós tivemos os saqueios de Córdoba. Não sei se os ouvintes já tiveram a oportunidade de visitar o nosso vídeo, que inclusive saiu no Aloysio Amorim, né? No blog dele. Bom, o ano passado, só para fazer uma síntese bem rápida do que ocorreu no ano passado, nós tivemos uma crise com a polícia militar. E a polícia militar entrou em greve. E ao entrar em greve, vários milhares de delinquentes atacaram a cidade de Córdoba. E eu nunca vi nada igual. Eu fiquei realmente amedrontada, assustada de ver tanta gente saqueando. E foi realmente uma experiência que eu nunca vou me esquecer na minha vida, por toda a minha vida. Bom, esses saqueios se espalharam por toda a Argentina e ao fim de uma semana morreram 15 pessoas, o que eu realmente achei um número muito baixo em comparação com todo o caos que virou esse país. Bom, este ano de 2014, eu pensei que fosse que o caos social fosse ser até maior. Eu previa realmente que fosse haver mais caos. E graças a Deus, eu não sei por que razão, até agora nós estamos tranquilos. E eu espero que continue assim. Mas a situação da Argentina, ela não está melhor. Isso é o que preocupa. Por exemplo, este ano nós tivemos uma mudança muito grande no Código Civil e Comercial. Novas leis socialistas foram implantadas. E estas leis socialistas, por incrível que pareça, para a maioria das pessoas com quem eu falo, elas não levam elas a sério. E o que mais surpreende é ver a calma com que as pessoas realmente encaram essas novas mudanças, e muitas pessoas, fica até difícil de conversar, porque a maioria das pessoas tem uma visão de pessoas como eu e o Marlon, e pessoas que falam, olha, as leis estão mudando, olha, isso não está bem, são leis socialistas, são leis que nos remetem ao comunismo de 1917 da Rússia, ou nos relembra fatos da história que já ocorreram antes, e a gente acaba até, como se diz, não queremos criar o pânico, mas infelizmente a realidade é que as leis existem e estão aí.
E nós queremos saber para quê. Se implantaram as leis é porque lá eles vão usar, correto? Bom, a primeira lei que eles implantaram, eles mudaram o Código Civil e Penal deste ano, e comercial, desculpe. E a primeira lei que realmente eles que me chamou a atenção foi a lei de tirar a responsabilidade dos funcionários públicos. Ou seja, eles querem um salvo-conduto para os funcionários públicos e para que eles não sejam responsabilizados por nada do que acontece. E a gente se pergunta, por que criar uma lei desta? Será que eles estão prevendo a possibilidade de algo acontecer com o governo? Ou até mesmo por causa das corrupções que existem na Argentina? Há um alto nível de corrupção agora, nós vamos falar disso dentro de alguns minutos, e essa lei realmente nos chama a atenção, porque imaginem, o governo pode fazer o que ele quiser e ele não será responsabilizado por nada. É a lei da obediência devida aos Kirchners. Exclui o funcionário público do regime geral de responsabilidade civil e o inclui em uma normativa especial privilegiada, que fará com que seja mais difícil responsabilizá-los por delitos e quaisquer delitos civis que cometam no exercício do seu cargo público. Então, a outra parte dessas leis que foram mudadas, que foram implementadas, é que o oficialismo assumiu que não tinha que discutir nada com a oposição. Eles atuaram desconhecendo as exigências que estabelecem a Constituição a respeito e disseram à oposição: este projeto não se muda uma vírgula, senhores. Todas as exigências para que as leis possam ser aprovadas foram violadas pelo oficialismo, que por sua vez coloca em crise a validade legal dessas leis. A outra lei que passou, que realmente nos assusta muito, é a lei do abastecimento. Esta lei do abastecimento, ela já foi implantada antes. É a antiga lei 26, peronista 2680. E esta lei, ambas estas leis, a do peronismo de 1950 e a de agora, tem como objetivo o controle governamental sobre toda a produção econômica, sobre toda a produção do país e sobre toda a atividade econômica. Esta lei também pode colocar limites, enquanto que, por exemplo, você tem uma empresa, quanto que você deveria ganhar? Como 30%, digamos, seria o seu lucro, sem nenhuma outra base ou outro trabalho de estudo para ver por que uma empresa ela tem que colocar um lucro a mais do que 40% ou 100%. Então, inclusive, nós temos problemas agora, nesse atual momento, estamos tendo problemas com essa lei de abastecimento, que ainda ela não foi efetivada, ela ainda não foi oficializada, aliás, ela está oficial, mas ela ainda não foi aplicada, e com relação aos produtores rurais, que, diga de passagem, estão realmente fundidos. Porque com o preço do dólar oficial a 8,5, do oficial e o paralelo este ano, que foi uma tremenda, eles estão tentando controlar a saída dos dólares do país e, ao mesmo tempo, eles colocam o preço oficial é 8,50, 8 pesos com 50. E no paralelo chegou a ir a 16. Isso acabou com o produtor rural, porque o produtor rural, o agricultor, ele ganha o dólar, ele entra para o bolso do produtor a 8,50. E quando ele vai ter que pagar para plantar e comprar os insumos, ele paga 16,50. Então, muita gente mesmo não tem condições de plantar, de continuar o plantio este ano.
muita gente com problemas, muitas companhias que eu pessoalmente conheço, pessoas assim que antes plantavam 2.000 hectares, eles como se diz, alugavam, estão na bancarrota, basicamente. E os produtores pequenos, pior ainda. Então, realmente eu me pergunto este ano como vai ser, porque o que nós estamos vendo é um grupo de econômicos sendo massacrado. E agora, as pessoas que não têm dinheiro, por exemplo, para continuar o plantio no ano que vem, elas têm que procurar empréstimo nos bancos. Ou seja, para conseguir o empréstimo, você tem que vender toda a sua produção. Ao vender toda a sua produção, o governo arrecada mais impostos, certo? Acontece que tem muita gente que não pode vender a sua produção agora, porque se ele vender agora, quando ele for comprar os insumos no mês de maio, ele não consegue acompanhar os preços. Então, ele não consegue se manter no mercado. Então, é muito complicada esta lei. E fazendo aqui um trabalho de pesquisa, professor Marlon, eu sei que você pode me ajudar depois, essa mesma lei foi implantada pelo José Sarney aí no Brasil. Foi o Plano Cruzado. Inclusive, havia uns fiscais do Sarney, criou-se uma crise de abastecimento sem precedentes. Por favor, o senhor depois dê o seu aval aí. Nós tivemos, historicamente, catástrofes na história mundial por esse tipo de controle, por tentar controlar. Essas regras são equivocadas. Você não pode tentar controlar o mercado. Quando isso acontece, é um Estado socialista, é um totalitarismo econômico. É uma situação em que foge ao controle, foge tudo ao controle e pode ser desastrosa. Bom, a lei do abastecimento é uma, a lei do... Qual foi a outra lei que eu disse? A lei do... Código Civil. Que protege o funcionarismo público, ou seja, os governos de qualquer responsabilidade. A segunda. A terceira, que realmente me impactou este ano, foi que eles mudaram. Vai haver eleições aqui em outubro. Então, essas leis deveriam começar a ser implantadas em 1º de janeiro de 2016. Mas eles já foram lá e já adiantaram para que ela comece a funcionar no dia 1º de agosto. Aí todo mundo se pergunta, por quê? Por que estas leis têm que começar 4 meses antes do governo sair do poder? Ou, primeiro, eles querem implantar alguma outra coisa antes de sair do poder, ou eles não vão sair do poder, ou o que virá depois não mudará nada. Então, há 3 opções aqui. Então, são realmente leis que realmente deixam a gente preocupada com a situação para onde a Argentina está indo. E, deixa eu ver, o terceiro aspecto deste ano da legislação que mudou de acordo com as leis socialistas, é mais assustador ainda, porque é a respeito da lei que controla, se chama horizontal. E agora eles estão aplicando aos edifícios. Eu vou explicar o que é esta lei. Esta lei é uma lei que ela rege os condomínios. Ou seja, ela controla os edifícios e as casas e bairros cerrados, bairros fechados, desculpem-me. Esta lei, ela produz o seguinte, ela cria uma comissão dentro de um condomínio para, supostamente, resolver os problemas entre vizinhos, mas na realidade é uma comissão comunitária aonde a sua propriedade, você não passa a ser mais o dono da sua propriedade entre as paredes.
Ou seja, você simplesmente, eu estou procurando ela aqui para ver se eu consigo ver o número, eu peço desculpas pela minha desorganização. Esta lei, ela basicamente transforma o seu condomínio ou a sua propriedade, ela muda o status. Essa propriedade já não é mais sua. Ela confisca o direito real do domínio dos proprietários de edifícios. É a Lei 13.512. Se chama a Lei da Propriedade Horizontal. Você não é mais dono da sua propriedade entre os muros. Você somente tem o direito de habitar e dispor juridicamente de um volume de ar. Obrigam os donos do apartamentos a serem membros de associações de bens coletivos, denominados consórcios. E como membro, é como ser um membro de um clube, ou de uma igreja, ou de uma associação, aonde o padre ou o presidente do clube são nada mais, nada menos que o governo. São os funcionários do governo, são os autodenominados administradores e os funcionários de turno. Eu não sei realmente o que eles querem com esta lei, mas quando eu falo desta lei com os argentinos, eles não acreditam. Eu falo, gente, mas essa lei está metido nisso, uma associação que controla o seu bem. Só tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização a esta pessoa que está encarregada pelo governo, esse administrador. E eu ouvi muitos comentários, poucos comentários, aliás, não é muito, de pessoas inteligentes e advogados que disseram que isso nada mais, nada menos é que uma associação ilícita para roubar as propriedades sem a população se dar conta. Então, eles confiscam o direito real do domínio da propriedade dos edifícios. Então, você não é dono. Eu vi esse tipo de arranjo de proprietário, né, e no Canadá. Isso se chamava co-op. E você entrava nesse edifício, que estava tudo muito bonito, muito, muito bacana, só que você tinha que seguir as normas do grupo. Então, você não podia fazer nenhuma reforma, você não podia alugar o seu apartamento, você não podia fazer nada disso. Eu não consegui falar com meu amigo da Venezuela, porque eu não sei se vocês se lembram, houve algo assim na Venezuela, que as pessoas depois tiveram que vender os apartamentos para as pessoas que alugavam esses apartamentos. Eu não estou conjecturando nada, eu não estou dizendo que este é o caso, mas indica que estão indo por essa venezuelização. Tudo indica, porque não faz outro sentido. Aí quando eu falo com os argentinos, é a situação social da Argentina, e quando a gente vai conversar sobre isso com os argentinos, há uma certa relutância, há uma relutância enorme em aceitar os fatos. Aí dizem, não, mas passou a lei, mas não é para nada. Como? Você passa uma lei e não vai utilizar? Meio complicado aceitar isso dos governos, especialmente governos como os nossos, né? Você passou uma lei porque realmente você tem intenção de usá-la. A meu ver, não me queda dúvida. Então, a Argentina está realmente a caminho, a meu ver, de uma venezuelização, mas eu vou deixar isso para o nosso professor Marlon concluir. E a terceira parte da minha explanação sobre o que está ocorrendo com a Argentina, que é a que a gente vive o dia a dia, é a da situação econômica que assola o país e da inflação, das demissões em massa, das fábricas de automotores que caíram horrivelmente este ano, da falta de insumo que existe dentro do país, a falta de dinheiro e, o que é pior, a gente vê um desânimo muito grande entre as pessoas. E as pessoas não sabem explicar por quê. Não sabem, elas estão perdidas, porque não há uma oposição, não há uma pessoa que venha e explique para os argentinos, olha, isso está acontecendo por isso e por isso, por essas regras impositivas, por essas normas,
por estas leis que impedem que uma pessoa admita um empregado e possa demiti-lo quando queira. Isso não existe aqui. Há normas e mais normas, e todos os dias aparecem mais normas para o trabalhador. É quase que impossível você dar trabalho a uma pessoa. Agora querem criar, além do 13º, um outro salário anual. 13º não, desculpe. Antes, quando você demitia uma pessoa, você tinha que pagar um salário a mais por ano. Agora são 2, então querem exigir 2 salários. Então a coisa está se complicando muito em termos econômicos. A outra parte que nós, este ano, tivemos muito problema é a aceitação da senhora presidenta. Desculpe. A aceitação dela abaixou muito, ou seja, a popularidade dela caiu muito. Mas quando a gente olha o panorama eleitoral e do que vem este ano, em outubro, realmente é assustador quando a gente se dá conta de que não há oposição. Então, as pessoas, há uma oposição que se chama Macri. E havia um partido que estava se formando, aliás, deixa eu explicar bem, o peronismo sempre liderou desde Perón na Argentina. Se você não é peronista, você não governava. Ponto, se acabou. Depois do peronismo, apareceu a União Cívica Radical. Aliás, ela já existia. Bom, o que seria o conservadorismo, que seria a direita. Mas a União Cívica Radical, o conservadorismo, a oposição, não existe, basicamente. Se você não é peronista, você não governa neste país. E agora a situação para as próximas eleições está assim. Eles haviam se reunido todos que supostamente eram contra o governo, que eram contra o oficialismo, e eles fizeram um partido. Esse partido já não existe mais, que é o UNEM. Existe, mas não existe. Houve muita briga, muita confusão, houve muita divisão. Bom, e ficou assim. Para as próximas eleições, 30% do país votará até agora em Macri, que está com a UNEM e com a União Cívica Radical, suposto conservadorismo, certo? E uma parte dessa União Cívica Radical se abriu, que é o Massa. E ele está com 33%. Massa também já foi o braço direito da senhora presidenta. Então, é como no Brasil, a direita basicamente está destruída, está dividida. E depois nós temos o Scioli, que é o candidato da presidente Cristina, com 33%. Então a divisão está realmente em 33% e 33% até agora, mas até outubro não sabemos como vai ficar isso. Nós temos muita gente com subsídio do governo, muita gente que sobrevive com o dinheiro do governo, e nós temos este ano uma guerra judicial dos juízes da Argentina contra o governo. Por quê? Porque o programa, quando eu cheguei aqui, mais ou menos há uns 2 anos atrás, ainda havia uma certa liberdade de expressão na televisão. A gente via mais programas falando sobre o que estava acontecendo com o governo. Agora, a coisa foi... Essa liberdade de expressão está diminuindo. Eu vejo a cada mês que passa que nós temos menos acesso às informações do que realmente está acontecendo. Então, para mim poder agarrar tudo isso, eu tenho que realmente ficar de ouvido em pé e procurar ler muito, ou seja, procurar mesmo, porque já não está mais assim como antes, entende? Então, eu vejo que há um fechamento. E o único que eu posso dizer realmente que fala abertamente contra o governo é o Lanata. E o Lanata, em 2013, ele lançou um programa sobre a corrupção dos Kirchners, a rota do dinheiro K. E eu sei que agora estão todos atrás deles, porque eu sei que cresceu assim, um absurdo durante anos o patrimônio de todos eles. Eu sei que o patrimônio da senhora presidenta em 2013 era de 55 milhões de pesos, crescia 15% anualmente.
com 26 propriedades em todo o país, apartamentos, terrenos de 44 mil metros quadrados, 18 mil quadrados, casas, ações, hotéis. Inclusive, há um hotel que se chama Rote Sur, que saiu essa semana, umas 2 semanas atrás, e que está dando uma polêmica, criando uma polêmica enorme. Parece que o hotel aluga 1.000 quartos por mês a um dos testaferros dos Kirchners, que se chama Lázaro Baez, e ninguém usa os quartos. Ou seja, é somente para poder justificar a entrada e saída de dinheiro, e por isso os juízes, o sistema judiciário está realmente dando em cima do governo com relação a isso. E está uma briga tremenda entre eles. Nós gostaríamos de ver mais na televisão, mas infelizmente nós não estamos tendo acesso a isso. E o Lanata é o único que escreveu o seguinte. Eu vou terminar com o que o Lanata disse e vou passar a palavra ao Marlon depois de tudo que eu falei. Nós poderíamos ficar aqui durante semanas falando de um monte de coisas que estão realmente erradas. Mas o Lanata, ele descreveu bem essa situação. E ele escreveu o seguinte: a grana que um corrupto político rouba, ele a rouba de alguém. E ainda tem pessoas que acreditam que estes políticos estão fazendo a revolução. Já faz muitos anos que eu sou periodista e nunca vi este grau de corrupção em época nenhuma. E nem tampouco que falassem como eles falam, ou seja, como eles falam como a Madre Teresa de Calcutá. Isso é o que dá mais nojo. Quero dedicar este programa, esse é um programa que ele fez, aos pobres que perderam as suas vidas nas enchentes, nas inundações, e que perderam a esperança e o futuro. E quero pedir-lhes que não percam a fé, porque a fé é tudo que nos resta. Então, Marlon, se tem alguma coincidência com o que está acontecendo aí no Brasil, você, por favor, eu vou te passar a palavra e eu gostaria de escutar de você se é mais ou menos parecido. Passo a bola para você, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Gláucia. O que a gente pode observar é que a Argentina, assim como os demais países da América Latina, eles estão ladeira abaixo, né? As mesmas leis, as mesmas práticas, os mesmos objetivos, né? Tudo muito praticado de forma muito sorrateira, um intervencionismo estatal, né? Que, se não for freado de alguma maneira, esse intervencionismo, ele logo ele vai se transformar num autoritarismo, né? E caímos naquela grande máxima, que as pessoas, por incrível que pareça, lutam em não acreditar que o socialismo na América Latina ele vem sendo implementado numa velocidade muito grande, de uma forma muito incisiva, né, e que ele sobrevive do caos. Então nós temos o caos venezuelano, que foi o primeiro grande laboratório do Foro de São Paulo, e que, de alguma forma, repercutiu o que pôde na América Central e na área norte do continente. A Argentina passou a ser, nos últimos anos, o laboratório do Foro de São Paulo na ponta sul do continente, para assim fechar o cerco todo. E o que eu posso acrescentar a não ser cauísmo, roubo, corrupção, imoralidade e falta de ética? Isso aí, se a gente for observar, não é mais uma postura pontual na Argentina, na Venezuela, na Bolívia ou aqui no Brasil. Isso aí já contaminou. Digamos que o vírus ele está espalhado em todo o continente, né? E 2015
diante dessa realidade que vocês estão sofrendo na Argentina e com a limitação que o próprio país tem economicamente, porque a Argentina ela não é um país industrial, ela é um país que depende muito da agricultura e do extrativismo, né? E que não tem uma diversidade, ou não pode promover uma diversidade econômica, como aqui no Brasil a gente ainda tem a possibilidade de usufruir. Então, infelizmente, os prognósticos para a Argentina não são os melhores, não, em 2015, de maneira alguma. Eu gostaria só de fazer uma última pergunta para ti, Glaucio, com relação qual é a visão, ou qual é a informação que circula aí do vínculo da Argentina nas relações da Argentina com a Unasul, que na verdade a Unasul é o órgão oficial que representa o Foro de São Paulo, né? Existe alguma informação que circula dessa vinculação? Marlon, é um absurdo quando eu abro a boca. Olha, eu vou te dizer, isso é o que mais me impressiona. É a falta de conhecimento das pessoas total da situação política em que vivemos. Inclusive, quando eu pergunto, abro a boca para falar, abro a boca e digo que eu sou brasileira, o argentino, ele já vem com a sabedoria dele, do Brasil, equivocada. Ele acha que o governo do Brasil é o melhor governo que já existiu, que o Lula é fantástico, que a Dilma é fantástica. Eles não sabem nada do passado dessas pessoas. Eles não sabem absolutamente nada. O mais engraçado é que uma pessoa me chamou de neoliberal durante uma discussão. E eu disse, o que é um neoliberal? Eu nunca havia escutado essa palavra antes. Isso faz um tempo e eu escutei de novo esse fim de semana e agora eu já sei a resposta. O que é um neoliberal? Eu não sou neoliberal. Eu nunca fui liberal. Eu não posso ser neo de uma coisa que eu nunca fui. Eu sou à direita. Eu sou conservadora. Eu sou a favor da família. Eu sou contra as drogas. Eu sou contra o aborto. E eu sou contra o gaysismo. Isso é o que eu sou. Eu nunca fui liberal. Então, a pessoa ficou no ar, me olhou e me disse, mas o que é o neoliberalismo? A meu ver, o neoliberalismo é um grupo de pessoas socialistas que se deram bem e resolveram partir para a farra com dinheiro. E não sou eu. Não sou eu. Eu nunca disse que eu era uma coisa e sou outra. Então eu estava discutindo, inclusive, com um grupo de pessoas muito educadas e muito inteligentes no fim de semana, e inclusive um senhor, um médico, e ele me dizia de todas as viagens que ele fez, e nós estávamos discutindo sobre isso. E ele me disse, eu tenho o conhecimento de que você é conservadora. E eu lhe disse, e o senhor o que é? Ele não podia me responder. Eu perguntei, o senhor é socialista? Não. O senhor é conservador? Não. Então, o argentino, ele está perdido, ele não sabe nem quem ele é. Ele não sabe se ele é conservador, se ele é socialista, o que ele é. Ele vem com este neoliberal, essa palavra inventada, entende? Que não se aplica nem a mim, nem a ele. Eu disse, se o senhor é um socialista, o senhor não está vivendo como tal. Porque aqui o socialismo, todo mundo aqui diz que é socialista, porque é legal ser socialista, é cool ser socialista, mas ele nem sabe o que está por trás da ideologia que ele vestiu a camisa. Eu disse, se o senhor fosse um socialista, o senhor não poderia fazer uma viagem, por exemplo, aos Estados Unidos e gastar $5.000, o senhor deveria dividir esse dinheiro com os outros. Esse é o socialismo. Então, o senhor não é socialista. Então, ele está tão perdido. Eu vejo o argentino tão perdido e tão fora de foco. Ele está fora de foco. Ele não é desinformado. Ele tem educação, ele foi nas universidades. Aliás, as universidades agora são todas marxistas, orientação marxista e tudo mais. Mas o argentino ele está descolocado. Ele não sabe mais quem é oposição, quem é posição.
E a Unasul, então, eles não sabem o que é a Unasul. Eles não sabem que esse país está indo para uma criação de uma pátria grande. Com todos os... Você sabe que agora foi criado, nós somos agora a pátria grande, já nos denominaram. A mim não me perguntaram nada se eu queria ser parte da pátria grande, a você tampouco. E os argentinos muito menos, eles estão desfocados. Eu vejo isso nas pessoas. Quando eu abro a boca para falar, as pessoas ficam como que chocadas. E eu não falo muito do que eu penso. Eu procuro botar o pé atrás e realmente não chocar ninguém. Eu não estou aqui para isso. E eu vejo uma falta total de posicionamento. Entende? E a falta de informação. O Unasul, o argentino não sabe o que está acontecendo. Essas leis que eu acabei de procurar e acabei de investigar e colocar todo junto, entende? Eu estou procurando há meses informações e é muito pouco o que eu estou vendo. E eu acho que no ano que vem, quando eles implantem realmente o Código Civil, o novo Código Civil, implantar já está implantado, quando 1º de agosto, quando seja efetivado, vai sair todo mundo, uou! O que é isso? Nossa, o que foi que aconteceu aqui? Entende? Eu acho que é isso. Você sabe que este governo, a primazia dele, a principal característica dele é fazer as coisas na surdina e jogar na tua cara depois e você tem que se virar para poder deglutir, para você disseminar. O argentino não é mais a pessoa informada que ele era. Eu vejo o argentino perdido. Eu vejo os programas de televisão, eles estão discutindo detalhes que não são importantes. Ninguém entra nessa no X da questão, na raiz do problema, como nós estamos fazendo. Entende? A mídia também é muito superficial e não era assim. Houve um câmbio. Com a nova lei de meios, eles estão tentando jogar qualquer outro tipo de mídia que não esteja de acordo com eles. E, a meu ver, é isso que está acontecendo. Porque esse Código Civil teria que ter sido mais explicado. E a Unasul, eu vejo, porque eu vejo pela Telesur, mas eu não vejo nada aqui. Porque eu assisto e leio outros jornais. Por isso. Bom, espero ter respondido a tua pergunta. Ok, Gláucia. Eu acho que nós estamos aqui com 40 minutos e creio que deu para a gente pelo menos deixar bem claros os principais tópicos dos nossos hermanos, né? Já que a grande mídia já não faz mais o seu dever de casa, nem aí, nem aqui. Não. Então, a gente tem que de alguma maneira tentar expor o mínimo para que as pessoas, dentro desse comparativo, dentro dessas realidades tão próximas, elas observem que nada é pontual, tudo é muito bem projetado, planejado e vem sendo executado com uma certa maestria, né? Sem a gente observar maiores obstáculos na implementação disso tudo. Para a gente encerrar, Glaucio, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado, de desejar um 2015 com bastante saúde, bastante paz na medida do possível e muita força por aí, porque eu acho que não só você, como todos nós, vamos precisar de muita força e muita serenidade no ano que vem. Amigo Marlon, muito obrigado. Eu quero desejar a você, a sua família, aos ouvintes, um feliz ano novo também. E eu quero dizer somente o seguinte, os tempos são difíceis, gente. A coisa está realmente muito diferente, muito complicada, a meu ver. Mas nós não podemos perder a fé. Nós temos que ter fé em Deus e, mais do que nunca, nos aferrarmos àquilo que nós acreditamos que está certo. E não é preciso muito, não. É pouco que nós podemos fazer, eu sei que é pouco. Mas o pouco que nós podemos fazer, com a nossa integridade e com a nossa força e com a nossa solidez,
nós podemos realmente fincar o pé no chão. E não tem ninguém, quando você está com a verdade e quando você aparece e demonstra realmente a seriedade e a honestidade, não tem quem pode te tirar do seu caminho e nem fazer você retroceder e fazer ou falar aquilo que não é verdade. É só a verdade que nós queremos. E vamos que vamos ver se este ano a gente consegue. Eu acho que a direita, o conservadorismo está realmente crescendo, nós estamos realmente colocando pelo menos um pé na frente, botando o pé na porta, entre a porta, como se diz, né? Para não fechar a porta. Nós estamos conseguindo abrir a porta. Eu acho que isso é o mais importante. E é com pessoas como eu, como o Marlon, como todos do Facebook, que querem somente uma coisa: ter suas famílias, criar seus filhos com religião, sem que o outro te importune. Cada um pode fazer o que quiser, tem o livre-arbítrio. Mas vamos deixar o povo da direita também em paz. Nós merecemos. Bom, meu amigo, um feliz ano novo para todos vocês e muito obrigada. E vamos confiar em Deus. Muito obrigada. Obrigado, Gláucia. Eu vou encerrando aqui essa transmissão, desejando aos amigos que estiveram com nós até agora e os que irão nos ver ainda, porque em seguidinho estaremos aí postando o link dessa gravação, um 2015 com muita fé, muita força, e estaremos antenados para a cada novidade, estejamos aqui de volta, e a Gláucia, dentro da sua disponibilidade, também interagir conosco aqui, nos colocar a par da situação da Argentina, que também é muito importante em relação ao nosso país. Um grande abraço a todos e até a próxima.